Boa tarde, irmãos. Deus abençoe a cada um. Deus abençoe os irmãos através da internet. Deus abençoe a todos vocês em nome do Senhor Jesus. E hoje nós temos um aniversariante, irmão Josué Pereira Dias, né? E amanhã é o meu filho Samuel, que está lá em João Pessoa, Maceió. Os dois faz que juntinho, né? Mesma idade, né? Mesma idade. Deus abençoe o irmão Josué. Nós vamos depois orar por ele, né? Vamos abrir nossas Bíblias em 2 Timóteo 2. Timóteo capítulo 2, versículo 20. Ora, numa grande casa, não somente há vasos de ouro e de prata, mas também de pau e de barro, uns para honras, outros, porém, para desonra. Bondoso e amado Deus, nós dependemos da Tua ajuda, Pai, para falar conosco, nos corrigir, nos ajudar nesta hora tão difícil que a Tua igreja atravessa na terra. Nunca houve um tempo como este. Ó Deus, mas pedimos que nos ajuda, convidamos a presença do grande Espírito Santo no nosso meio para que Teus filhos sintam a Tua presença, o Teu amparo, o Teu socorro, em nome do Senhor Jesus. Amém. Poder sentar, meus irmãos. Vasos de honra e de desonra. O apóstolo São Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 12, ele fala sobre a igreja como um corpo, né, que tem muitos membros, né? E aqui em Timóteo ele fala sobre os vasos. E um corpo existe membros de honra e membros também de desonra, né, no próprio corpo. No seu próprio corpo você tem membros de honra, como os olhos, né, a boca, né, os cabelos, e membros também de desonra no corpo. Mas eles fazem parte do corpo, você não pode tirar, que o corpo vai sentir, né? Eles tudo fazem parte do corpo. E este corpo, o apóstolo São Paulo compara com a igreja, né? Não importa o membro de grande honra quanto aquele membro tão inferior, mas o corpo precisa dele quanto precisa do de grande honra. Ele precisa também daquele membro que não tem tanta honra, né? Mas é pequeno, mas ele tem seu lugar. Agora, nós temos que reconhecer o nosso lugar no corpo de Cristo. São Paulo disse, se todo o corpo fosse pé, onde estaria o corpo, né? Se todo o corpo fosse olhos, né? Onde estariam os pés, onde estariam os dedos, né? Deus colocou ali, quando Ele fez o homem, cada membro com o seu valor, com a sua função, né? Você vê que ninguém quer perder um membro. Às vezes aquele membro já está todo infeccionado, mas a medicina tenta recuperar, porque senão você vai ter que usar uma prótese, né? Tenta recuperar o olho, tenta recuperar o braço, tenta recuperar a perna, tudo, né? Só no último caso é que é amputado, mas ninguém quer perder um membro, né? Ninguém quer perder uma unha, né? Como disse Moisés, nem uma unha ficará, né?
Quando o faraó disse que os meninos ficavam, ele disse, nem uma unha ficará. Porque tudo isso faz parte do corpo, né, o corpo de Cristo. Eu gostaria de ler, nessa tarde aqui, algumas escrituras, até nós chegarmos aqui na mensagem. Nós falamos tanto de pirâmide, né? Falamos de pirâmide, estamos falando da noiva. Nós falamos de 2 Pedro, capítulo 1, versículo 5, né? Como realmente o homem perfeito ele é formado. Vou deixar para vocês aqui. Como o homem perfeito é formado. E vós também, pondo nisto mesmo toda a diligência. Acrescentai à vossa fé a virtude, e a virtude a ciência, e a ciência a temperança, e a temperança a paciência, e a paciência a piedade. Olha que você vai crescendo, né? Mas primeiro você tem que nascer de novo no reino de Deus. Justificação, santificação, batismo do Espírito Santo, essas são essas três coisas que consiste o novo nascimento. É como água, sangue e vida para o nascimento natural. Você é formado dentro daquela bolsa, né, de água, sangue, e quando ela arrebenta, é o seu nascimento. O nascimento espiritual está dentro também de uma bolsa. Justificação, santificação e batismo do Espírito Santo. O homem ainda não está formado. Mesmo com o batismo do Espírito Santo, ele não está formado. O profeta disse que ele ainda pode se perder, né, porque ele não cresceu. Você começa a crescer na fé, na revelação. A fé é o primeiro degrau, como nós vemos ali naquela pirâmide desenhada pelo irmão Branham, né? Isso aqui não é a doutrina da pirâmide, sabendo que Satanás imita tudo de Deus, né? Fé, virtude, ciência, e depois da ciência, temperança, temperança, paciência, paciência, piedade, piedade, o amor fraternal, e até chegar ao divino amor de Deus. Até que você seja coroado com o amor de Deus. Você tem que realmente crescer naquela estatura do amor fraternal, poder amar os membros do corpo, poder amar o seu semelhante, poder amar o seu próximo, que esse é um grande mandamento, amar o teu próximo como a ti mesmo. Se você não chega aí, Deus não pode coroar com o seu divino amor. Às vezes as pessoas enganado, vive toda a vida dentro de uma igreja enganado, pensando que estão salvos. O pastor querendo o seu dízimo, querendo o seu dinheiro, não lhe diz a verdade. E porque se em vós houver e aumentar essas coisas, não vos deixarão ociosos nem estéreis no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, pois aquele em quem não há essas coisas é cego, nada vendo ao longe, havendo-se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Então, quem não tem essas coisas é cego, é laodiceano. Por isso as Escrituras ensinam, examinai-vos a vós mesmos. Nós temos que examinar a nós, para nós não estarmos aí enganando a nós mesmos, vindo na igreja por vir, né, como um católico vai, como qualquer religioso vai na sua seita. Nós não podemos ser igual. Nós temos que examinar, ver se esse evangelho está surtindo efeito dentro de nós. Não é somente o crescimento, a prosperidade material, você também pode ser enganado nisso aí também, na sua prosperidade material. Tem que ver se a sua alma está crescendo, né? Tem que ver se há um desenvolvimento dentro de você. Se Deus tem selado a sua alma. Você pode partir dessa vida, o pastor dizer que Deus te recolheu no céu, quando na verdade você não foi.
Você levou uma vida assim cristã, mas uma vida cristã relaxada. A Bíblia diz que maldito é aquele que faz a obra de Deus relaxadamente. Então, os membros do corpo, existem os vasos de honra e de desonra, isso faz parte do corpo. Faz parte. Às vezes você condena Davi, mas Davi foi um vaso de desonra, mas fazia parte do corpo. Aí você vê Salomão, um vaso de honra, mas chega no final da sua vida, na sua velhice, aquelas mulheres que ele tinha como rei, perverteram o seu coração, levou ele à idolatria, à feitiçaria, já depois de velho. Essas coisas vieram como exemplo para nós. Nós que temos chegado ao fim do século, não vai existir uma outra era para os gentios. De salvação para os gentios, não. O que virá será juízo, será uma grande tribulação, mas uma era de salvação, não. Então, nós estamos hoje aqui, nós não temos um cartão de membro, nós não temos aqui uma denominação, uma organização religiosa que nós somos sujeitos a ela, nós somos sujeitos à palavra. Sujeito à palavra. Se você tem um problema contra alguém, eu estou falando para essa congregação, para o Brasil e para o mundo, se você tem um problema contra alguém, vai até aquela pessoa. Como é que ensina a Escritura? Se o teu irmão pecar contra ti, conta para os outros? Não, diz, vai entre você e ele, tenta consertar aquilo ali entre você e aquela pessoa. Não vai contar para os outros. São Mateus capítulo 18, né? A partir do versículo 15. Então, acerta com aquele irmão. Você fez um negócio com esse irmão, comprou uma casa dele, você não gostou, ou comprou um carro dele, ou comprou uma bicicleta, ou uma moto. Depois de tempo que você fez o negócio, você vai reclamar. Você tem que acertar com o irmão. O pastor não tem nada a ver com isso. Você nunca consultou o pastor para fazer esse negócio? Para fazer essa compra? Aí é que o cristão também é provado. Às vezes aquela pessoa que fez um negócio errado com você, Deus permitiu aquela pessoa para provar a sua fé. Você é testado, aquela pessoa é o seu teste. É como Israel. As 10 tribos se revoltou contra Roboão, não sabendo eles que aquela revolta vinha da parte do Senhor. Nem um pardal cai do céu se Deus não permite. Então, aquela pessoa é o seu teste, você não sabe. Às vezes a sua mulher é o seu teste, o seu filho é o seu teste, o seu marido é o seu teste e você não sabe. Aí você não vai amaldiçoar aquela pessoa, você não vai fazer o papel do mexeriqueiro. O mexeriqueiro descobre o segredo, sai contando para todo mundo, difamando o irmão, difamando a irmã, difamando aquela família, difamando o pastor. É como disse o ditado, né, que os loucos pisam com sapatos de cravos onde anjos temem pisar. Se o próprio arcanjo Miguel não usou de juízo inflamatório contra Satanás quando disputava a respeito do corpo de Moisés, ele disse: o Senhor te repreenda. As pessoas hoje não têm temor mesmo. Eu estava lembrando de Davi. Deus colocou Saul nas mãos de Davi. E Abissai, irmão de Joabe, disse: quer que eu degole, mate ele? Ali dentro da caverna, Saul dormiu. Deus testando Davi, Deus testando o seu exército. Pelos valentes de Davi, Saul já estava morto. Mas Davi disse: longe de mim tocar no ungido do Senhor.
o Senhor não tem por inocente aquele que estende sua mão contra o seu ungido. Mesmo se você pensa mal contra um pastor, contra um ungido, você tem que se acertar. Deus não leva por inocente. Veja, Saul, um homem que Deus rejeitou a ele, nos 2 primeiros anos de reinado, Deus já tinha rejeitado ele. Ele rodou nos 2 primeiros anos, mas ele continuou com 40 anos ungido. A unção não saiu dele. Morreu ungido. Um derrotado perseguindo Davi, mas ele era um derrotado ungido. Davi respeitou a unção. Davi respeitou mesmo os homens que estavam com Saul, como Abner, Mefibosete, o filho de Jonatã. O temor. Veja o que Davi fez com aquele amalequita. E Saul, na verdade, rodou no teste com o amalequita. Quando Deus mandou ele destruir todos os amalequitas, que causaram mal para Israel quando saía do Egito, Saul deixou o rei vivo. Acho que não somente o rei, mas criança. Deixou alguém escapar, quando era para matar todos. No final, um amalequita ele matou. Aí você deixa esse ódio dentro de você, esse amalequita. Você deixa essa ira dentro de você. Porque há 4 tipos, ou 3 tipos de vaso. Vaso de honra, vaso de desonra, vaso de ira e vaso de misericórdia. O seu pastor hoje é um vaso de misericórdia, que ajuda você a entrar, você se redimir. Agora, se você tem um negócio contra alguém, lê a mensagem, Hebreus 7. Vai acertar com aquela pessoa, minha irmã. Não fica contando para os outros, botando na internet, isso é vergonhoso. E pessoas antigas na mensagem, no evangelho. Você está procurando botar tropeço para que o seu irmão, sua irmã tropece. Acerta com aquela pessoa. Cresça dentro da pirâmide de Deus. Tem as 7 naturezas do Cordeiro. Cresça nessa estatura perfeita de um varão, de um verdadeiro filho e filha de Deus. Porque quando você age ao contrário, porque veja só que a Bíblia diz em Provérbios 9, versículo 12, se eu não me engano, ele diz que aquele que encobre a transgressão busca amizade, mas aquele que leva o assunto à baila separa os maiores amigos. Então, como é que encobre a transgressão? É um pecado entre você e o seu irmão. É um problema entre você e o seu irmão, a sua irmã. Ninguém precisa ficar sabendo, é vocês dois. O irmão Brana diz, vocês se encaram, se envermelham, mas depois vocês se abracem, se perdoem. Se teu irmão pecar contra ti, 490 vezes por dia, perdoa. Você está enquadrado aí? Ou você está dentro daquela pirâmide que Salomão descreve em Provérbios capítulo 6, versículo 16? A pirâmide de Satanás, a estatura de um homem ímpio, mau, uma mulher má, maligna, paroleira, que sempre está buscando intriga entre os irmãos, botando um irmão contra o outro, falando mal do pastor, falando que o pastor apoia isso, apoia aquilo, falando contra os filhos do pastor, as filhas do pastor. Cuidado, meu irmão.
Que você pode ser um daquele amalequita que está matando o ungido, que está tocando no ungido. O salmista diz no Salmo 105, não toqueis nos meus ungidos e não maltrateis os meus profetas. E parece que aquela conversa fica tão boa, e ele se reúne em roda de chimarrão e começa a falar mal dos seus irmãos. Isso é errado. Reúne em família, começa a falar. Você está cometendo pecado. É hora de acerto. Pastor, você está falando da pirâmide de Satanás? Sim. Veja Provérbios 6, verso 16. Essas 6 coisas o Senhor odeia, e a 7ª a sua alma abomina. Olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente. Veja que dá 7. Coração que maquina pensamentos perversos. Pés que se apressa a correr para o mal. A testemunha falsa que profere mentiras. E o que semeia contenda entre irmãos. Olha, a 7ª, a alma do Senhor abomina. Quer dizer, detesta quem semeia contenda entre irmãos. O Evangelho é para nos levar a um amor divino, a uma fraternidade, nos preparando para viver uma vida eterna no céu. E Ele vai nos dar como herança essa terra, mas uma nova terra. Mas não é para pessoas que odeiam um ao outro, que falam mal um do... Não. Esse é o Éden satânico que nós estamos vivendo agora. O profeta pregou aquela mensagem, o Éden de Satanás. É aqui que nós temos as inquietações, as guerras, as inimizades, as divisões, todos os tipos de facções. É aqui. Aqui tem cadeias, pena de morte, prisão perpétua, hospital, todos os tipos de vírus, de doença, aqui nesse Éden satânico. Mas aquele Éden restaurado, não terá nenhuma doença, nenhuma enfermidade. E esse evangelho, essa mensagem está te levando é para ali. Por isso São Pedro disse, arrependei-vos e convertei, para serem cancelados os vossos pecados. É um tempo de conserto. Porque um dia, se você não acertar a sua vida, não se arrepender, não vir ao altar de Deus, um dia teus pecados vão te encontrar. Você está enganando a você mesmo. Na mensagem O Éden de Satanás, o profeta disse que as pessoas pensam que o maior engano é este, pensar que é um crente quando não é. Pensar que é um cristão quando ele não é. Você tem alguma reserva contra uma pessoa, você não é cristão ainda, você não é cristã. Não importa quantas vezes você desceu as águas, desceu pecador seco, saiu pecador molhado. Então, você vai enganar a você mesmo, porque qual foi o objetivo de Deus? Formar uma família. Então, Ele colocou Adão e Eva no jardim do Éden, mas eles caíram. Mas aquilo era só uma sombra. E Deus está formando a sua família aqui. Não para viver nesse corpo na nova terra. Ele nos prometeu um outro corpo, imortal, incorruptível, que você alcança pela fé. Ainda em Provérbios 1:7, ele diz, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. O temor. Agora, quando você fala contra um ungido, fala contra o seu irmão, sua irmã, você não tem temor de Deus. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Você não tem sabedoria. Sabedoria é um dom do Espírito. Sabedoria é uma das naturezas do Cordeiro, uma das naturezas de Deus.
Hebreus 13, não toqueis os meus ungidos, é 105, versículo 15. Não toqueis os meus ungidos e não maltrateis os meus profetas. Olha 1 Samuel 24. Saul estava à caça de Davi para matar, porque Deus tinha rejeitado a Saul e escolhido a Davi e ungido a Davi. Mas o tempo não tinha chegado. E Saul sempre procurava matar a Davi, e Saul era profeta. Saul profetizava, estava entre os profetas. Ele não era um cristão verdadeiro, mas ele era ungido. Ah, mas ele não é um pastor verdadeiro, mas e se é ungido? Ele não é um cristão verdadeiro, mas se ele é ungido. Mas ele tinha unção de Deus. Um profeta tinha ungido a ele. Sucedeu, porém, que depois o coração doeu a Davi. Porque quando Saul estava dormindo, Davi foi lá e cortou a orla do manto de Saul. E aquilo doeu o seu coração, porque não podia tocar. Nem no manto, doeu o coração dele. E disse aos seus homens: o Senhor me guarde de que eu faça tal coisa ao meu Senhor, ao ungido do Senhor, estendendo eu a minha mão contra ele, pois é ungido do Senhor. E há pessoas que têm a língua afiada. Pega esse celular, pega o computador, o tablet, manda as mensagens para os outros irmãos. Sabe o que fulano me fez? Você não deve fazer assim, você deve mandar para quem fez para você. Você tem que acertar com quem errou com você. Não é incomodar alguém que está tentando servir o Senhor na quietude, ter uma vida limpa, uma consciência limpa diante de Deus, uma vida consagrada. Aí, de repente, você lança aquela lama de contenda. Às vezes as coisas podem ser até verdade, mas não para me ouvir, nem para aquela pessoa ouvir, mas para aquela pessoa que errou contra você. O Senhor me guarde, disse Davi, disse aos seus homens: o Senhor me guarde de que eu faça tal coisa ao meu Senhor, ao ungido do Senhor, estendendo eu a minha mão contra ele, pois é o ungido do Senhor. Davi diz que ninguém, até hoje, que tocou no ungido do Senhor, foi considerado inocente. E você pode ver que Saul entrou em desespero, foi até uma pitonisa consultar a Deus. Ele estava tão desesperado que ele achou que Deus estava lá. Deus tinha rejeitado. É triste quando Deus rejeita um homem, quando Deus abandona aquela pessoa. Mas ele era ungido. O amalequita, ele veio alegre, achando que Davi ia dar uma posição para ele, por ele ter matado a Saul. Davi disse: você não tem temor de tocar no ungido do Senhor? Só de pensar, de falar. O irmão Brana disse, vocês lembram? Houve muitas pessoas que não chegaram a subir na plataforma, caíram mortos. Que eles queriam arrancar o irmão Brana da plataforma. Mas ele era ungido do Senhor. E ele é ungido, profeta até hoje. Com essas palavras, Davi conteve os seus homens e não lhes permitiu que se levantasse contra Saul. E Saul se levantou da caverna e prosseguiu o seu caminho. Eis que esse dia os teus olhos viram, disse Davi, que o Senhor hoje te pôs em minhas mãos nessa caverna. E alguns disseram que te matasse, porém a minha mão te poupou. Porque disse: não estenderei a minha mão contra o meu Senhor, pois é ungido do Senhor. Você sabe que isso aconteceu por 3 vezes.
1 Samuel 26, verso 9. E disse Davi a Abissai: nenhum dano lhes faça, porque quem estendeu a sua mão contra o ungido do Senhor e ficou inocente? Disse mais Davi: vive o Senhor, que o Senhor o ferirá, ou o seu dia chegará em que morra, ou descerá para a batalha e perecerá. Ele disse: o dia da morte dele vai chegar, agora a minha mão não vai ser esta, que vai ser usada para estender contra o ungido do Senhor. Ele é ungido do Senhor. Não é bom isso, disse ele. O Senhor me guarde de que eu estenda a mão contra o ungido do Senhor. E eu oro a mesma oração, que o Senhor me guarde, que eu estenda a mão contra o ungido do Senhor. Porque há uma coisa que Deus não esquece. Você sabia? Ele não esqueceu os amalequitas. É algo que Deus não esquece. Pode passar muitos anos, mas ele não esquece. Olha, o amalequita está em 2 Samuel, capítulo 1, versículo 14. E Davi lhes disse: como não temeste tu estender a mão para matar a ungido do Senhor? Falando com o amalequita. 2 Samuel 1, verso 15. Então chamou Davi a um dos moços e disse: chega e lança-te sobre ele. E ele o feriu e morreu. Pois Davi lhe dissera: o teu sangue seja sobre a tua cabeça, porque a tua própria boca testificou contra ti, dizendo: eu matei o ungido do Senhor. Tem gente que não tem temor. O que eu tenho que dizer, eu digo na cara dele mesmo. Tem membro, eu já ouvi, que diz isso sobre o seu pastor. Não, eu não escuto a ele. Eu já vi o fim dessas pessoas. Aí você tem que ler a mensagem respeito. Pastor Osmar ontem disse: leia a mensagem respeito. Moisés, certo ou errado? Josué e Caleb estavam ao lado dele, porque sabia que ele era o ungido, ele era o chamado de Deus. Agora, olha o caso de Miriam e Arão, o sumo sacerdote de Israel. Miriam, a profetisa, aquela que cuidou o cesto e falou com a princesa, que conhecia uma pessoa para cuidar do bebê. Mas agora, ela e Arão começam a conversar e disseram: Deus deu a lei que um israelita não pode casar com uma gentia, uma eté, um etíope, mas o nosso irmão, que lê essa lei para nós, ele casou com uma etíope. Você sabe que aquilo não agradou a Deus. Deus não gostou. Deus chamou Moisés e disse: olha, eu não gostei do que Miriam e Arão conversaram lá na casa deles. Arão não entrou na terra. Você conhece a história? Miriam ficou leprosa. Ficou por 7 dias fora do arraial. Moisés teve que se colocar na brecha pela sua irmã, que Deus ia matar. Porque o casamento de Moisés era assunto de Deus, não era assunto de Arão. É que ele achou um parágrafo, é que ele achou alguma coisa que ele podia realmente, ele e Miriam, condenar seu próprio irmão, profeta. Aquilo ali era problema de Deus. Existe coisa que é problema de Deus, meu irmão. É problema de Deus, minha irmã. Você não tem nada a ver com isto. Tire sua mão. Foi igual o caso de Coré, Datã e Abirão. E Coré era ungido. Nós ouvimos aqui o profeta falando. Só que Deus disse: Moisés, se afasta daquela congregação. Uma coisa vai acontecer. A terra se abriu e engoliu a Coré, Datã, Abirão e toda a sua congregação. Todos aqueles que lhe acompanharam, lhe deram ouvido, que eles tocaram no ungido. Quando eles falaram sobre a mensagem de uma só pessoa, sobre Moisés. Mas Moisés era escolha de Deus.
Não era a escolha da igreja, nem deles. Brana é a escolha de Deus, João é a escolha de Deus. E Deus já escolhe um homem. Deus trabalha com o homem. Deus já escolhe o homem cheio de falha. A família cheia de falha. Isso nós vemos desde Moisés, desde Noé, desde Samuel, desde Brana, desde pastor Osmar, pastor Joaquim. É homem, é ser humano. Elias, sujeito às mesmas paixões que nós, mas era ungido. Você não pode esquecer que é ungido do Senhor. Ah, mas eu quero falar que fulano fez isso, aquilo, outro. Não, isso é problema seu com fulano, né? Eu nem tenho que ouvir isto. Eu nem tenho que ouvir o seu problema com o irmão fulano, Beltrano. Às vezes vocês me pedem conselho. Eu lhe dou um conselho de Deus. Mas negócio, São Pedro disse, nunca sofra como aquele que se intromete em negócio alheio. Isso é a carta que São Pedro escreveu. A igreja, nunca sofra como aquele que se intromete em negócio alheio. É como você vai separar a briga de cachorro, ele vai te morder. Ele vai te morder. Joga uma água fria de longe. Não vai muito, quanto mais você é pitbull. Né? Vai botar a sua mão ali, vai sair ferido. Leia a Bíblia, escute a mensagem, faça o que diz a palavra. Nosso tempo já está se esgotando. Mas mais uma escritura. Romanos 9. Mas, ó homem, verso 20, quem és tu que a Deus replicas? Porventura a coisa formada dirá ao que a formou, por que me fizeste assim? Nós temos que estar felizes porque Deus nos fez assim. Se você é o gari, graças a Deus, o lixo não vai ficar na frente da casa do médico. Deus fez o médico. Você é um gari. Você é o padeiro. Você é o frentista. Você tem que ser o bom frentista, o bom padeiro, o bom médico, o bom mecânico, o bom eletricista. Você tem que ser bom onde Deus te colocou. Não tente tomar o lugar do outro. Se você é vaso de honra, você vai estar exposto para que todo mundo veja. Mas numa casa também tem vaso de desonra, tem o banheiro. Mas e se não tivesse? Aí você tem que cuidar bem do banheiro, o vaso de desonra, que você precisa dele. Não é isto? Você tem que cuidar bem dele. Você não pode arrancar o banheiro da casa. Ele é um vaso de desonra, mas faz parte da casa. O corpo também tem um vaso de desonra, mas faz parte do corpo. Aí você olha, mas eu não suporto o irmão fulano de tal. É o vaso de desonra, ele tem que estar no corpo. Ou você quer tomar o lugar dele? Eu escutei isso do irmão Edivaldo na estrada. Disse, eu não quero tomar o lugar de fulano. Tem vaso de honra e tem desonra. Deus o colocou ali. Foi Deus que colocou. Ele disse aqui, ou não tem o oleiro poder sobre o barro, para da mesma massa fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? E que direis se Deus, querendo mostrar sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira,
preparado para a perdição. Veja como ele suportou o faraó, né? Suportou o Herodes, o Pilatos. Eram os vasos de ira. Suportou Judas. Para que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia. Paulo, Pedro, Tiago, João, hoje Brana. Eu, por sua graça, quero ser um vaso de misericórdia para você. Eu não quero ser o vaso de ira. Tem uns vasos de ira, Putin, o ditador da Coreia, são vasos de ira. Querem destruir. E Deus suporta. Porque Deus podia eliminar. Enviar um vírus e matá-los. Mas eles são vasos de ira. E os vasos de ira são preparados para a perdição. Como Hitler, Stalin, Mussolini, Eichmann. E todos aqueles homens malignos, eles eram vasos de ira. Brana era o vaso da misericórdia que aparece ali, depois da Segunda Guerra Mundial. Então ele preparou esses vasos para a sua glória antes da fundação do mundo. Era Laodiceia 133. Aqui vemos o amor de Deus. Em amor, ele desejava uma família de filhos. Filhos que se parecessem a si mesmo. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Esse é o homem de dentro, não é o homem de fora. Eis perante ele todo o gênero humano como uma massa de barro. Fora dessa mesma massa, ele fará agora vasos para honra e para desonra. A escolha será a sua própria escolha. Então aqueles escolhidos, nascidos do seu espírito, serão treinados para serem conforme sua imagem em seu modo de viver. Ele repreende com toda tolerância, benignidade e misericórdia. Ele disciplina com as mãos, com as cicatrizes dos pregos. Algumas vezes este oleiro deve tomar o vaso que está fazendo e quebrá-lo completamente, a fim de que ele possa reconstruí-lo exatamente como ele deseja. Às vezes ele tem que nos quebrar. Ele é o oleiro. Ele é o criador, o feitor. Ele tem que quebrar-nos. E nós temos que nos render-se a ele. Mas é amor. Esse é seu amor. Outro caminho para o seu amor não há. Não pode haver outro caminho. Ó pequeno rebanho, não temas, esta era está se encerrando rapidamente. Enquanto ela passa, aqueles joios serão amarrados juntos. E como uma corda tríplice, não é facilmente arrebentada. Eles terão uma tremenda força tríplice. Política, física e espiritual. Satânica. E eles procurarão destruir a noiva de Cristo. Veja, eles tentam penetrar dentro da igreja. Ungidos com aquele espírito político. Para tentar destruir, mas essa foi feita para não cair, para não ser destruída. Ela é mais do que vencedora. Diz São Paulo, quem nos separará do amor de Cristo? Será a morte? Será a profundidade? Nada nos separará do amor de Cristo. Nada, nada. Ela sofrerá, porém prevalecerá. Não tenha você temor daquelas coisas que virão sobre a terra, porque ele, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até ao fim. Não tenha temor das coisas que virão sobre essa terra. Você já está guardado. Quer seja você um vaso de honra ou de desonra, agradeça a Deus. Senhor, estou feliz. Eu tenho meus altos e baixos na vida, mas minha vida está nas tuas mãos. Eu quero entrar naquela porta. Eu quero estar naquele rapto. Eu quero entender, eu sou um vaso de honra, eu quero entender meu irmão. Quero entender a minha irmã nas suas fraquezas, nas suas debilidades. Eu quero entender, eu quero dar a minha mão e ajudá-la a sair desse problema,
desse poço. Deus te abençoe. Pai Celestial, nos ajuda, Senhor. Nós somos membro deste corpo. Nós, Senhor Deus, somos teus filhos. Fazemos parte dessa família que estava ali na tua mente antes da fundação do mundo. Estamos crescendo nessa estatura. Coroa-nos com divino amor em nossas vidas. E abençoa teus filhos em toda parte, dando a tua bênção, a graça, a cura, a libertação, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém.